Acho que o Trump deve passar o bastão o quanto antes para evitar um problema maior, no mais tardar no dia 20 de janeiro. Bom, voltando à entrevista aí com o Luiz Almeida, o nosso querido Luiz Almeida, microbiologista da USP, que está nos atendendo mais uma vez aqui no Bora Brasil. Já agradeço, o Luiz, não só pela entrevista, mas pela paciência, né? Acabamos de ouvir alguns pontos importantes que foram colocados pelo novo presidente dos Estados Unidos. O que me deixou feliz foi que ele não falou em nenhum momento de lockdown, que essa palavra me causa arrepio, viu? Eu tenho pavor de lockdown, porque isso acaba quebrando um país, acaba quebrando o mundo, mas ele citou várias vezes a questão da máscara. Algo totalmente aceitável. Acho que dá para a gente continuar utilizando. Acho não. Nós temos que utilizar a máscara daqui para frente, cada vez mais, com o álcool e gel, ou seja, essas ações mais simples, para evitar uma situação extrema como é um lockdown, né? Como várias partes da Europa já estão enfrentando, e eu quero crer que isso não deva chegar aqui. Isso não vai chegar novamente no Brasil de jeito nenhum. Primeiro, porque não temos condição para isso. Segundo, porque já vimos que é uma forma ineficiente de você combater o coronavírus. Tem outras ferramentas mais inteligentes para você não quebrar as empresas, não promover o desemprego e, ao mesmo tempo, combater esse maldito coronavírus. Máscara, álcool em gel são eficientes pra caramba. E isso quem conduz pesquisa pode dizer melhor pra gente. Você, inclusive, Luiz, citou várias vezes a importância da máscara e do álcool no combate a esse vírus que é novo, mas que já está deixando muita informação pra gente, né, Luiz? O lockdown a gente tem que tentar entender que é aquela última recurso que a gente tem, que realmente as pessoas já tá lotado a UTI, já não tem como a gente ter uma ação que seja eficiente a curto prazo. Então a gente fecha para dar um tempo para pensar o que vai fazer. Mas esse lockdown tem que ser rápido, tem que ser coisa não de ficar de semanas e dias. E o Brasil, a gente tem a felicidade de estar vendo como que isso acontece. Então a felicidade, a sorte, na verdade, né? De a gente estar vendo como que vem vindo essas ondas, então a gente tem um tempo melhor para se preparar sobre isso. Falta só ter uma ação mais coordenada. E aí, claro, álcool em gel, a gente já viu, já mostrou diversas vezes no começo da pandemia como que ele atua eliminando o vírus. A máscara já mostrou realmente em vários países que quando começou a ser utilizada, diminuiu o número de transmissão. Então é isso. E aí pesquisa demora um tempo, mas a gente vai dando as respostas. Mas o legal do Biden ali é bom ouvir, né, as pessoas voltarem a falar em rede nacional, os líderes falarem em rede nacional sobre o que vai fazer. Eu acho que é isso que falta. Olha, a gente vai fazer isso, o que a gente melhor tem da ciência que está dizendo, e a gente vai fazer isso. Vambora. É isso que precisa. É uma liderança nacional para falar esse tipo de coisa. É verdade. Muitas pessoas me perguntam da segunda onda. Falam, Joel, essa segunda onda que está atingindo lá a Europa, ela deve atingir o Brasil? E eu tenho respondido o seguinte, ô Luiz, queria até ouvir de você, que como nós já temos uma prevalência grande da doença aqui no Brasil, eu vi que pelo menos 30% das pessoas do Sudeste já foram infectadas, assim como 60% dos moradores do Norte, e algo no meio disso, entre 60 e 30, no Centro-Oeste e no Nordeste. Algo bem distante dos europeus. Então, quando essa segunda onda chegar aqui no Brasil, ela não terá a mesma força que tem na Europa. Eu estou correto nessa linha de raciocínio ou não, ô Luiz? O que você pensa disso? Olha, Joel, é meio complicado a gente falar sobre a segunda onda, porque a gente ficou muito tempo num platô alto, né? Eles falam de segunda onda lá porque eles tiveram um pico, aí eles desceram o número de casos, o número de mortes, e depois agora começou a voltar, né? O problema no nosso, aqui no Brasil, é que a gente ficou semanas, né? Num platô ali de 1.000 pessoas morrendo por dia, 1.000 pessoas morrendo por dia. Agora que a gente tá vendo uma pequena queda. E aí, essa segunda onda pode ser que venha, mas não venha tão abundante como a gente está vendo nos outros países, na Europa, né? Isso seja tão acho. aguda. Ela deve chegar fraquinha. Mas isso não é bom também para o Brasil, porque a gente ficou muito tempo ali em cima. Então a gente subir um pouquinho já é ruim. É como se fosse como uma segunda onda ali, só que a gente está no meio de um tsunami, né? Então imagina isso. É o que a gente está vivendo. Deve chegar uma marolinha. A hora que a marola chegar, aquela marolinha, né? Aquela ondinha pequena, a gente já vai ter a vacina. Veja aí que notícia boa essa da Pfizer. Daqui uns dias já teremos a aprovação da vacina do Butantan e tudo mais. Então, quando ela chegar aqui, ela vai ser eliminada de bate-pronto. Eu, pelo menos, estou pensando assim e agindo sempre com otimismo. Ô, Bruno, o que temos aí? Luiz, a gente acabou de acompanhar, né, essas palavras do Joe Biden, presidente que venceu as eleições
americanas, e a gente já sabe que um dos principais desafios do Biden, logo no início da gestão, deve ser o combate, de fato, ao coronavírus. E ele disse o que a gente mais ou menos também, o que especialistas já traçavam, essa questão do uso de máscara, que deve também, assim que a gente tiver uma vacina aprovada, ele deve incentivar que a população tome a vacina, se vacine. Na sua opinião, qual que é a sua avaliação sobre esse discurso do presidente eleito americano? Nesse curto período de tempo ainda que ele está falando, o importante é isso, é o que a gente estava fazendo no começo da pandemia, né, quando via o Mandetta, falava todos os dias, olha, esse aqui são os números de casos, é isso aqui que a gente tem, é isso aqui que talvez a gente consiga fazer para diminuir o número de casos. É isso que a gente precisa, é um direcionamento, é ver qual que é a posição, qual que é o embasamento dessas decisões que estão sendo tomadas. E se ele vier na televisão, ou ele ou a equipe dele, e falar quais vão ser as direções, pronto, é isso que a gente precisa. É uma liderança para mostrar realmente, encaminhar para onde que a gente vai nesse meio dessa pandemia, né? Então, por mais que ele tenha falado pouco, realmente ele não está falando ainda como presidente dos Estados Unidos, mas ele falou, olha, o principal disso que eu vou fazer é combater o coronavírus, porque ele já está voltando a ter, bater recorde todo dia, né? 120 mil casos por dia, mais de 120 mil casos por dia. Não dá para ele ficar sem responder essa pandemia, né? Não dá para ficar mais quieto. Bom, e a previsão também da vacina da Pfizer é que ela tenha duração de pelo menos 1 ano. Uma outra notícia boa relacionada a essa tecnologia. Eu queria entender melhor, rapidamente, Luiz, algo que você colocou na conservação dessa vacina. Você disse que essa tecnologia ela é diferente, a vacina tem que ser conservada a menos 80 graus. A 80 graus negativos. Seria isso mesmo? Isso. Eu entendi corretamente. E seria difícil de você distribuir uma vacina como essa aqui no Brasil, em alguns pontos pelo menos, não, ô Luiz? Eu tô com calor aqui, já tô até suando, né? Então, pra vocês verem como que o negócio é feito. Pô. Mas porque essa vacina, ela é o material genético do vírus, e é um material genético que ele é diferente do DNA. Ele é o RNA. Ele é um pouco mais sensível à temperatura. Então, ele não pode ser muito tempo manipulado abaixo dessa temperatura. Tem que ser logo ali, para aplicar a vacina bem armazenada, já tira e já aplica. Então, esse que é o esquema dela. Mas ela precisa ser transportada, precisa ser, depois que ela é produzida, mantida nessa temperatura. E isso é impeditivo, né? Não é todos os lugares que vão ter esse tipo de refrigerador, que é um equipamento gigantesco para manter lá. E o treinamento, né, de conseguir utilizar esse equipamento também é uma coisa que tem que ser pensada. Luiz Almeida, microbiologista da USP. Mais uma vez quero agradecê-lo imensamente pela entrevista. Sempre um bom papo, viu? E um papo esclarecedor. Aquele abraço, viu, Luiz? Muito obrigado, querido. Obrigada, Luiz. Valeu, Joel. Valeu, Bruna. Obrigadão. Boa tarde. Um abraço, viu?